A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os queridos e amados irmãos. Hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto delicado. Para se falar nos dias de hoje, eu confesso a vocês que é difícil para mim falar sobre este assunto, mas eu tenho sentido no meu coração o imenso desejo de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu sei que eu tenho alguns irmãos inscritos no meu canal que se inscreveram porque gostaram do conteúdo, porque gostaram da mensagem ou do louvor que assistiram. Talvez esta mensagem do dia de hoje talvez não agradará a muitos, porque alguns são chegados meus e eu os conheço, sei a sua opinião sobre este assunto, sei a sua opinião sobre este tema, sobre este assunto. Eu sei que eu tenho pessoas no meu canal que não acreditam que Deus fala deste jeito, desta forma, por meio de revelações em sonhos, enfim. Tem aqueles que acham assim, mas por que Deus falaria assim? Por que Deus se apresentaria assim? Você já não é conhecedora da palavra? Não haveria necessidade de Deus fazer deste jeito, desta forma? E tem aqueles que crerão. Eu tenho plena certeza disso, que tem aqueles que crerão. E eu queria deixar uma coisa bem claro aqui. Eu quero frisar. Deus não tem o culpado por inocente. Segunda vez, Deus não tem o culpado por inocente. Terceira vez, Deus não tem o culpado por inocente. E outra coisa que eu quero falar antes de relatar o que eu vou dizer aqui. Hoje em dia nós temos pregadores, missionários, missionárias que pregam, que são extremamente e poderosamente usados nas mãos de Deus. Mas isto não significa que eles fazem verdadeiramente a vontade de Deus, que eles andam verdadeiramente em santidade e obediência à palavra de Deus. Talvez você possa dizer, quando eu terminar este vídeo, você possa dizer, mas fulano é pastor, é evangelista, é pregador, e Deus usa, profetiza, revela e tudo mais, e ele usa aquilo, ele faz aquilo. Mas aquela irmã é missionária, é usada por Deus, profetiza, ora, e Deus opera milagres e maravilhas pela mão dela, e ela usa joias, ela usa brincos, ela usa isso, ela usa aquilo, e Deus usa. Irmãos, a mensagem deste vídeo é: coloque uma coisa na sua cabeça. Uma coisa é você ser usado por Deus. Uma coisa é você entrar no reino de Deus naquele dia. Uma coisa é você ser usado por Deus. Uma coisa é você ser pertencente a Deus. É você pertencer a Deus. É você ser propriedade de Deus, pertencente a Deus. Há uma grande diferença nisso. E outra, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele vai falar com você uma vez, ele vai falar com você 2 vezes, ele vai falar com você 3 vezes. Não pense que ele vai ficar a vida toda falando: olha, para de fazer isso que eu não me agrado, para de fazer isso que eu não me agrado, para de fazer isso que eu não me agrado. Olha, não, ele vai falar 1, 2, quem sabe 3 vezes. Você não obedeceu, ele não vai falar mais. Ele vai continuar te usando? Vai. Ele vai continuar usando você para abençoar outras vidas, para falar com outras vidas, para que outras vidas venham herdar a salvação e escape do fogo? Vai. Você vai entrar no céu? Não, porque no céu não entra desobediente. Simples assim. Como 2 mais 2 são 4, é a mesma coisa, simples assim. Porque o que eu quero dizer com isto?
eu sei que a nossa igreja, nós temos um pastor, nós temos uma liderança. Temos. Eu não estou aqui para pregar doutrina para ninguém, para falar o que você tem que usar e o que você não tem que usar. Não sou eu. Não é mérito meu, não é competência minha falar isso para você. Olha, irmã, não use isso, não use aquilo. Não sou eu. Nós temos um pastor, nós temos uma igreja, nós temos uma liderança. Mas eu sou livre para falar o que Deus fez na minha vida e o que Deus tem falado comigo e falado ao meu coração. Entendeu? E eu só quero deixar esse relato, esse vídeo testemunho, para que eu, não só você, eu e você reflitamos e não caiamos nesta onda de que, isso não tem nada a ver. Deus não se importa com isso. Deus quer só o coração. Isso aí era na época dos antigos. Isso aí é costume dos antigos, costume lá do passado. Será? Será mesmo? Você tem certeza disso? Deus falou em alto e bom som que realmente isto não tem nada a ver? Você tem certeza? Deus falou para você? Deus te deu certeza, certeza mesmo que isso não tem nada a ver, que isso é coisa do passado? Bom, então vamos lá, sem muita delongas. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de distanciamento social, eu tive um sonho. E neste sonho eu estava indo para o meu trabalho como eu costumo fazer toda semana agora, trabalho uma vez por semana. E eu estava indo para o meu trabalho, calça jeans, blusão. E aí eu estava acompanhada de uma amiga, de uma irmã. Eu não tenho muita certeza para poder falar, mas no sonho era alguém muito chegado, muito conhecido. Era uma amiga minha. E eu perguntava para ela, escuta, essa calça que eu tô usando, ela não tá muito apertada, não tá marcando muito o meu corpo? Porque na vida real eu engordei um pouquinho agora nessa pandemia. E no sonho eu tinha essa preocupação, né? Tô mais cheinha, a calça vai ficar mais justa, mais apertada. Aí a irmã falou para mim, essa minha amiga, não sei, sei lá, acho que não. Tá bom, aquela coisa quando a pessoa, né, não quer dar muita opinião porque tem medo de te magoar, de te machucar, enfim. Aí eu falei pra ela assim, e aí, mas não tá marcando muito, como é que tá? E aí ficou nesse impasse. E aí eu me lembro que no sonho, eu conversando com ela, eu falei da seguinte forma para ela, agora eu sei porque Deus não se agrada que mulher use calça comprida. No sonho eu falei para ela isso. Aí, no sonho eu também via, Deus me fez ver qual é a reação de um homem ao ver uma mulher que está usando uma calça que está marcando, desenhando todo o seu corpo, que expõe o formato do seu corpo. E Deus me fez ver como é o desejo libidinoso daquele homem por aquela mulher. E é bem aquilo que Jesus falou ali, que se no seu coração você desejar, você já cometeu aquele pecado, você já cometeu o adultério, o pecado, né? E aí eu lembro que eu falava para ela, agora eu sei porque Deus não se agrada que mulher use calça comprida. Aí você pode dizer, porque vai ter aqueles que vai dizer, mas isso foi só um sonho, você acha que Deus vai se importar de você usar calça só para trabalhar? Você acha que Deus vai ligar para isso? E por que eu estou relatando isso? Porque já há um bom tempo vem nascendo o desejo no meu coração de largar a calça comprida, de parar de usar a calça comprida. Ninguém falou para mim, não foi o pastor que falou, não foi o presidente da nossa igreja que falou, ninguém falou para mim. Porque isso hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, a gente vê as irmãs de calça, a gente vê irmãs
que tem idade quase de ser nossa mãe, já estão usando calça nas ruas, entendem? Então não foi ninguém que falou, e já vem de um tempo, tanto é que eu estava indo trabalhar uma época de saia, e depois acabei não resistindo e voltei a usar calça de novo. E agora, nessa época que nós estamos em casa, eu tive este sonho, eu creio, sem dúvida alguma, que foi Deus, porque quando eu vou trabalhar, teve dias que eu ainda me senti tentada a usar calça, e aí eu pensei, eu não vou usar, e me vinha à tona aquele sonho daquele dia e o que eu falava naquele sonho. Então, meus irmãos, o que eu creio, o que eu quero passar para vocês? Não sou eu que vou falar para você, não use, não coloque calça, não use aquilo ou aquilo outro. A mensagem é o seguinte: cuidado com esse negócio de que Deus só quer o seu coração. Cuidado. Muitos hoje em dia acham que isso não tem nada a ver, que não tem problema, que Deus não liga, que Deus não se importa com isso, que isso não vai fazer diferença na salvação. Irmãos, eu não vou arriscar o céu por causa de uma calça, por causa de uma joia, por causa de um batom, por causa de um brinco, por causa de um esmalte. Eu sei que muitos irmãos que me conheceram há um tempo atrás sabem que eu andei usando calça e sempre usei. Eu estava pintando as minhas unhas até de esmalte escuro. Eu andei usando pulseira. Teve uma época que eu andei usando brinco escondido. Eu usei todas essas coisas. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e foi tirando, entendeu? E me mostrando que Ele não se agrada dessas coisas. Então, o que eu quero falar aqui para os irmãos, pelo amor de Deus, não sou eu que vou falar, olha, não faça isso, não faça aquilo, é a sua consciência para com Deus. Eu só quero deixar o alerta deste vídeo e bem claro, Deus não quer somente o seu coração. Se atente a isto. Deus não quer somente o seu coração, Ele quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós temos que ser diferentes do mundo. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, e quando o povo peregrinou no deserto, 40 anos, Deus queria trabalhar na vida daquele povo, transformar aquele povo, porque aquele povo estava corrompido com os costumes egípcios, aquele povo estava corrompido com os costumes do mundo, com os costumes mundanos, com os costumes da nação egípcia. E o povo de Deus, ele tem que ser diferente na terra. E o povo de Deus tem que ter uma diferença. Hoje nós não sabemos quem é crente da Assembleia, quem é crente da Batista, quem é crente da Presbiteriana. Entendem, meus irmãos? E vocês que me ouvem, que talvez vão discordar do que eu estou dizendo aqui, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar fazendo vídeo sobre isso, eu não vou ficar falando todo dia, todo momento, toda hora sobre isso, não, porque você, como eu, tem uma igreja, tem um pastor, tem uma liderança. E acima dessa liderança tem Deus, tem Jesus Cristo. Se você crê nisso, amém, glória a Deus. Se você não crê, é você e Deus. Mas uma coisa eu quero frisar, Deus não tem o culpado por inocente. O Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele não vai ficar falando 1 milhão de vezes para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Então, se ele já falou com você, não faça isso, não faça. Se ele falou para você, não corte o seu cabelo, não pinte o seu cabelo, não corte, não pinte. Se ele falou como eu, porque ele testifica no meu coração a respeito do uso da calça, eu não vou insistir em usar, porque se eu insistir em usar, eu estou em desobediência. E se eu morrer, obviamente é a condenação, porque eu desobedeci. A gente vê o exemplo de Ananias e Safira.
Eles desobedeceram pela mentira, pela ganância no coração que eles tiveram. E qual que foi a recompensa deles? A morte. Então, é só um alerta que eu quero deixar aqui para os irmãos e para as irmãs. Deus não quer somente o seu coração. Amém? Que Deus venha falar melhor ao seu coração. Que Deus venha falar melhor à sua vida. Eu tenho visto hoje em dia irmãs que eu jamais as veria andando, circulando de calça por aí. Elas estão circulando de calça por aí. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando o que aconteceu comigo. Se essa palavra puder servir de alerta, sirva. Se esta palavra falar ao seu coração, amém, glória a Deus. Se você achar que isso não tem nada a ver, amém, amém, assim seja, porque amém é assim seja. Continue então usando a calça, usando tudo que você quiser usar, entendeu? Mas saiba de uma coisa, Deus não quer somente o seu coração. Ore, fale com Deus e Ele vai falar com você o que Ele se agrada e o que Ele não se agrada. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer a diferença, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo tem que enxergar em nós uma diferença. O mundo tem que enxergar em nós a pessoa de Cristo. E se nós somos uma nova criatura, tudo em nossa vida é novo, a nossa veste, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas atitudes. Eu sei que muita gente vai me criticar por isso e muita gente vai falar que isso não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Irmãos, aconteceu comigo. Eu tenho até mais exemplos de outras coisas que Deus falou ao meu coração e me deu um sonho falando que não era para eu fazer. Entende? Então, fica aí esta palavra. Deus não quer somente o seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida.